Basta uma faca para começar uma guerra. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar do Teatro da Ira, que é o volume 1 do Chamas do Império. Foi escrito pelo Diego Guerra e lançado pela editora Draco em 2016. Tô devendo faz um tempo a resenha desse livro, né? Eu peguei ele na Bienal do Rio de Janeiro, do ano passado, mas agora aí já fez um ano. Então, vamos fazer a resenha dele. Teatro da Ira, ele é um livro de fantasia, né? Muita gente classifica ele como Dark Fantasy, não sei se o próprio autor também classifica dessa maneira, mas Dark Fantasy é aquela fantasia sombria, que é caracterizada por ser, assim, bem visceral, violenta e etc. Eu acho que é bem o que ocorre na maior parte do livro, por assim dizer. O livro, ele tem um personagem principal, que é o John Kruger, mas na verdade ele anuncia isso, que o John Kruger seria o personagem principal, mas ele tem diversos personagens principais, ele tem momentos que ele foca no Kirk, que é um Daen, tem os momentos da Tala, do Granhan, tem essas mudanças de perspectiva, na verdade, né? Porque o livro é em terceira pessoa direcionada. O livro ocorre em um reino em que existiu no passado uma cisão. Na minha cabeça, no momento que eu vi aquilo, eu imaginei Guerra Civil Americana. O reino foi dividido entre Sul e Norte, sendo que, digamos que o Sul gostaria de continuar com a escravização de um povo antigo que existia, que são os Daeni. Os Daeni, no passado muito antigo, eles eram chamados de os Eldani. Aqui, eu não sei se você pode fazer um paralelo com alguma outra raça fantástica, mas eles são enquadrados dessa maneira. Você poderia pensar que eles são elfos, assim, porque eles vivem muito, eles têm poderes mágicos quase inatos, e eles são muito talentosos com arco e flecha, então é difícil não pensar em elfos quando você vê os Daeni. Mas eles têm umas características próprias, principalmente a magia através das músicas. Os Daeni, eles têm as canções mágicas, porque eles falam que o universo é chamado de a Grande Canção. Portanto, quando alguém morre, ele voltou para a Grande Canção. Esse povo foi escravizado no passado pelos humanos, e o Império se dividiu quando o Imperador determinou que eles fossem libertos, que eles não seriam mais escravos, eles seriam cidadãos do Império livres, e uma parte do Império se rebelou. Então houve essa cisão. Então, depois, o Império foi unido e realmente eles tiveram que aceitar a libertação dos Daeni. Só que o que ocorre é que o lado que não queria a libertação dos Daeni ainda se ressente disso. E eles pensam constantemente nos Daeni como uma raça inferior. Então, sim, existe um forte paralelo de como seria os Estados Unidos, assim, o sul e o norte. Pelo menos ao meu ver. Nisso a gente acompanha o John Kruger, que ele é um mercenário, digamos assim. Ele está inicialmente em uma missão, mas aí depois ele acaba se envolvendo numa missão pessoal, numa história de vingança, né? O John, ele me lembra bastante, assim, personagens estilo o Conan, só que como se fosse mais violento, assim. Aí você pensa, mais violento que o Conan? Meio às vezes exageradamente violento. Ele é apresentado como o cão selvagem, o personagens como o mercenário sujo, que faz de tudo que os outros heróis não fazem. É uma coisa assim, eu acho que é um pouco clichê, no caso. E eu não sei porque a história dele ficou me lembrando daquele filme do Jet Li, que ele é criado como um cachorro. Isso ficou na minha cabeça enquanto eu lia o livro. Curiosamente, eu gostei muito mais dos outros personagens. Por exemplo, Kirk, que é um Daen, que é o companheiro do John. Ele é um personagem que é extremamente interessante. Ele tem uma história própria interessante, porque ele é um Fahim, que é um Daen exilado. Ele perdeu a voz, então ele não pode usar aquelas músicas mágicas dos Daen, esse tipo de coisa. Ele é um cara muito velho, ao que tudo indica, apesar dele parecer jovem. Ele tem toda a sua própria história de conflito com si mesmo e com a história do pai dele, etc. Um outro personagem que eu acho bem legal é o Etron, que ele é um Cohen, que é uma espécie de um mago de estrada, sabe? Um ilusionista. Ele é um artista, na verdade. Ele faz apresentações e shows. Ele tem uma missão especial, na verdade, aqui. Toda a história dele acaba sendo muito, muito legal. A Tala, apesar de eu gostar dela, eu achei que ela é uma personagem muito instrumental. É uma personagem que ela funciona como um instrumento para a história. Ela tem interesses pessoais, mas eu acho meio fraco. Envolve mais o conflito dela com o pai dela, mas parece que ela aparece mais para que a história se mova, para fazer com que o John faça coisas e, sabe, para influir sobre o Oren, que é um príncipe que existe na história também. Então, parece que ela existe para que outros personagens façam coisas. Ela não tem uma história própria
assim, a história dela é incidental dentro da história de outros personagens. O meu personagem predileto é o Graham, na verdade. O Graham, ele é um magistrado que ele atende ao imperador, ele é como se fosse um alto oficial do imperador que anda de um lado para o outro, reforçando políticas imperiais. Ele pode fazer uma série de coisas, desde negociações até entregar presentes do imperador para outros reis. O Graham, ele tem uma história envolvendo um Daene, que é um cavalariço dele. Acho que o nome dele é Tamus. Ele tem todo um senso de justiça próprio, também um senso de lealdade com o imperador. E é aquele cara que fica extremamente indignado quando ele vê alguém fazendo merda. Então, eu acho que talvez ele seja o personagem mais fácil de empatizar. O Graham também é quem acaba fazendo as resoluções mais interessantes. Eu acho que as soluções dele, as coisas que ele faz, são as mais fáceis de você pensar assim, que são as mais lógicas, que você faria aquilo também. Então, acho que por causa disso que o Graham acaba sendo meu personagem predileto, sabe? Ele parece um personagem mais lógico e mais interessante. E outro personagem que é muito importante para a história é o Domas. O Domas, ele é praticamente o nosso vilão. E o Domas, ele é um príncipe rebelde que tá fazendo uma série de movimentos para uma grande traição ao imperador. E o Domas, ele é um vilão muito bem feito, porque ele é o tipo de vilão que ele consegue realizar coisas e ele faz você odiar ele bastante. Então, eu acho que funcionou muito bem. Um vilão que é facilmente odiado, que consegue criar uma situação para rivalizar com os heróis que são fortes também, é um vilão muito competentemente bem construído. O ritmo do livro, ele é irregular. Eu acho que até a metade do livro ele é muito lento e ele tá tentando construir todas as histórias para que elas se unam. Então os personagens começam muito separados e eu fiquei pensando como aquelas histórias se misturavam, porque as histórias têm que se misturar, na verdade, não necessariamente se encontrar, apesar de ser o caso aqui, mas como as histórias se entrelaçam para formar uma história única, para formar um enredo único. Ele consegue chegar lá, só que eu acho que ele em alguns momentos fica muito lento, assim, tem os momentos da fuga da prisão, tem várias coisas que ocorrem que são momentos muito, muito devagar, eu achei, durante um livro que eu tava considerando que haveria uma narrativa mais ágil. Depois da metade do livro, ele entra nessa narrativa mais ágil, porque depois da metade do livro, quando começa uma viagem única na estrada, com as perspectivas de diversos personagens e todos os acontecimentos estão mais centralizados e a gente sabe por que eles estão ocorrendo, aí eu acho que é a parte que realmente brilha. Eu acho que essa é a parte viciante, porque depois que eu cheguei nessa parte, mais ou menos, eu li meio de uma vez só, porque eu tava gostando muito dessa parte, até o final. O final, ele ocorre em conclusão dessa história, mas ele deixa em aberto o que vai ocorrer dentro do universo, né? Então, para continuar essa saga das Chamas do Império, a gente não sabe, não tem uma grande conclusão ainda. É uma série de livros, uma série de fantasia. Que eu achei uma coisa, assim, bastante ambiciosa da parte do Diego fazer aqui no Brasil. Normalmente os escritores, os editores de fantasia têm muito medo de séries aqui, porque sempre é um jogo, é um risco. Você lançar uma série que poderia ficar sem conclusão, porque o mercado para os escritores brasileiros de fantasia não é tão bom. Mas eu acho que a gente muda esse mercado, na verdade, com esse tipo de jogada ambiciosa. Então eu achei muito bom fazer uma série de fantasia. Mas no geral é isso. Eu gostei bastante do livro. Eu achei o livro muito competentemente escrito. Ele tem alguns erros ali de editoração, mas assim, probleminhas pequenos dentro da própria revisão do livro, mas assim, nada que retire a experiência boa de ler o livro. Eu acho que o Diego tem uma mania com nomes com H que eu achei bizarra. Eu encontrei uma quantidade monstruosa de personagens e locais e nomes únicos que tem H no meio. Eu não sei se isso é um anglicismo proposital, mas ok. Eu acho meio incômodo, a gente nem sempre sabe como pronunciar, e eu gosto de pronunciar as coisas dentro da minha cabeça. Este é um livro brasileiro fenomenalmente bem escrito, ele tem uma história muito, muito legal, os personagens são excelentes, o mundo é muito bem feito. Eu não sei se o leitor vai encarar isso como um elogio ou não. A parte mais interessante desse livro é que quando eu tava lendo ele, eu tive uma forte impressão de que não era um livro brasileiro, ele parecia um livro escrito por um americano, assim, que você tradicionalmente lê, vindo de um escritor, não necessariamente americano, mas ângulo, né? Em geral americano ou inglês. A maneira como ele era escrita, a maneira como ele era descrita, ele parecia muito diferente do nosso tipo de escrita brasileiro. Então, você pode falar assim, puxa, isso está escondendo que é brasileiro, mas eu acho assim um mérito em alguns pontos, porque a gente não necessariamente tem que escrever como nossos pares aqui, né? Mostra que é um livro, assim, fantástico, que eu acho que ele poderia funcionar bem até fora do Brasil. Você não precisa ser
brasileiro para entender as referências dele, nem nada disso. Enfim, eu recomendo com certeza, bastante. Essa foi a minha resenha de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.